Começa agora, especial 80 anos, Inconfidência. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos e vão logo se acomodando, porque a partir de agora tem muita história para ser contada. E tudo começa no dia 3 de setembro de 1936, quando o então governador de Minas, Dr. Benedito Valadares, anunciava o nascimento da emissora pública, a Rádio Inconfidência. São 50 quilowatts, duas faixas de ondas curtas, um gigante transmitindo pra vocês. Rádio Inconfidência, BR3. O objetivo era audacioso e se baseava no slogan A Voz de Minas para toda a América. Daí surgiu a potência dos 880 quilociclos, 22 mil watts na antena e onda de 341 metros. O primeiro endereço da Inconfidência foi a antiga Feira Permanente de Amostras, na Avenida Afonso Pena, região central de Belo Horizonte. Naquela época, uma das prioridades do veículo estatal era levar a informação de qualidade ao homem do campo. Tanto assim que a emissora se orgulha até hoje de apresentar ininterruptamente o programa de rádio mais antigo do mundo, A Hora do Fazendeiro. Fazendeiro só faz hora na Hora do Fazendeiro. Está no ar o mais antigo e tradicional programa do rádio brasileiro, A Hora do Fazendeiro. Criação do agrônomo João Anatório Lima. Apresentação de Bentinho do Sertão. Participação de Geraldo Eustáquio. A Hora do Fazendeiro. Oferecimento Auricedina, Minas Caixa, Belgo Mineira e Camig. O programa Hora do Fazendeiro foi criado 4 dias após o surgimento da rádio pelo produtor João Anatório. Além de estreitar a comunicação com o interior do estado, vários nomes da música caipira também foram revelados. É o caso da dupla Toninho e Tonhão, Cascatinha e Ana e o famoso trio do Brasil, Trio Parada Dura. Eu quero que risque o meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone. Quanto aos apresentadores, já passaram pelos microfones os irmãos Francisco e Paulo Lessa, o Bentinho do Sertão, a dupla Geraldo Eustáquio e José Penido, entre tantos outros. E hoje quem está à frente da Hora do Fazendeiro é Tina Gonçalves, ela que leva a emoção para os ouvintes e principalmente o ouvinte do campo. Tina chegou à Inconfidência pela primeira vez em 1970 para apresentar o programa Delmário o Espetáculo. Participou de outros produtos da casa e hoje é titularíssima na Hora do Fazendeiro. Também prestes a completar 80 anos, muita coisa mudou na formatação do programa, mas Tina destaca o que continua desde a primeira edição. A música, a genuína música caipira, continua. Imexível, né? A música genuinamente caipira, tá ali. Agora, a dica para o homem do campo continua também, é muito importante você passar as cotações de produtos diretamente, a gente fala diretamente com o coordenador da SEASA, ele passa os valores das mercadorias ao vivo, aqui na Hora do Fazendeiro, continua, é importante. E algumas também participações de colegas repórteres que nem você viu agora há pouco, uma notícia extra vem, anuncia no programa, etc e tal. Então, a única coisa, o que predomina mesmo é a música genuinamente caipira. Entre os fatos que mais marcaram a apresentadora, ela cita o que aconteceu recentemente. Tina recebeu uma visita de um senhor de 92 anos de idade, o ouvinte José Dimas, no Zizito, só para conhecê-la. O senhorzinho veio de táxi de Bom Jesus do Amparo, falou com os filhos e netos. O meu último desejo, falou assim, olha, não quero morrer sem conhecer Tina Gonçalves. Ele tinha 15 anos de idade quando ele começou a ouvir a Rádio Inconfidência. A rádio completa agora em setembro 80 anos. E ele é ouvinte da rádio desde os 15 anos. E doido para me conhecer. Conversamos, tiramos foto na maior felicidade. Trouxe requeijão, mais uma pilha de requeijão. Todo feliz, até chorou de tanta alegria.
Aí, igual ele falou, depois a senhora chegou em 1970, né, dona Tina? Eu falei, 1970. Me lembro que falaram, que chegou uma moça magrinha, cabelo comprido, bonitinha, magrinha, raquítica, lá do interior e tal. Mas eu imaginei de chegar aqui hoje e encontrar a senhora bem velha, mas a senhora tá sacudida. A senhora tá muito sacudida. Nestes 80 anos, a Inconfidência também se destacou por acompanhar os principais fatos do Brasil e do mundo. Foi ela quem transmitiu pela primeira vez para Minas Gerais o primeiro noticiário de radionalismo do país, que não copiava as notícias do jornal impresso. Era uma retransmissão da Rádio Nacional do Rio, do famoso Repórter Esso. Professor ouvinte, boa noite. Aqui fala o Repórter Esso, um serviço público da Esso, Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. Na Inconfidência, um dos noticiaristas do Repórter Esso na década de 50 foi Rubem Tomichi. Após deixar a rádio, Rubem retornou para sua terra natal, Carlos Chagas, que fica na região do Vale do Mucuri, e passou a atuar como professor. Um de seus alunos foi Edivaldo Farias, que hoje é diretor-geral da TVC-BH, e ele comenta sobre o perfil de Tomichi e destaca o período de apresentação do Repórter Esso. O Dr. Rubem era uma pessoa bastante alta, tinha um vozeirão, falava muito bem. E eu me lembro que às vezes ele contava que ele tinha sido repórter Esso aqui em Minas Gerais. Ele contava inclusive um fato de que, como repórter Esso, ele tinha dado em primeira mão a notícia do falecimento, do suicídio do presidente Getúlio Vargas, que essa notícia ele teria colhido de um rádio amador. Olha a dificuldade de comunicação naquela época, né? E ele tentou confirmar a informação e acabou jogando no ar em primeira mão. O gênero jornalístico no rádio talvez seja o que mais se modernizou com o tempo. Deixou de ser engessado e passou a ter mais liberdade para expressar opiniões. A superintendência de jornalismo da Inconfidência hoje é ocupada por Maria Amélia Ávila, que chegou em 2015. Maria Amélia comenta sobre as mudanças do segmento e os desafios de uma imprensa pública. É uma rádio que ela está ligada ao governo do estado. A gente sabe que todos os estados, né, assim, o dinheiro é muito pouco, mas a equipe é muito boa, né? Uma equipe que está aqui concursada há quase 11 anos e é uma equipe que faz muito, que gosta do que faz, que se dedica e que topou assim todas as mudanças que a gente propôs. Então a gente tem quadros de cultura, principalmente, até editor que não fazia matéria passou a fazer matéria para o jornal, não só para o jornal como também para outros programas aqui da programação da Inconfidência. E a gente criou quadros de ciência e tecnologia, a gente criou quadros de saúde, porque a gente tem que ter na ideia o que é o jornalismo em si. É uma prestação de serviço. Qual que é a nossa prestação de serviço, a nossa expertise? Informação. Então a gente tem que dar uma informação de qualidade. Mas a gente quer fazer uma diferença porque a gente quer trabalhar com um jornalismo que seja um jornalismo público, uma comunicação pública. Então a gente tem um viés um pouco diferente das outras emissoras. Porque o que a gente quer é passar as informações, essa prestação de serviço com a melhor qualidade possível, como todas as outras emissoras, mas a gente tem esse viés de uma comunicação pública. Um dos locutores mais antigos da rádio, Ramos Pereira, presenciou um dos períodos mais críticos da história no jornalismo. Ramos está na Inconfidência desde 1969 e relembra como foi trabalhar durante a ditadura militar. Eu me lembro da censura no regime militar. Nos quadros de aviso da redação tinha escrito assim: proibido divulgar que isso e aquilo. Então muitas vezes a gente ficava sabendo o que estava acontecendo por causa dos avisos de proibição. E todos os programas e jornadas esportivas terminavam informando assim: Superintendente da Rádio Inconfidência, Coronel Newton Dias da Mota. Quando perguntado qual o momento que o marcou durante estes 80 anos na emissora, o locutor Ramos Pereira respondeu assim: uma das passagens que mais me emociona foi ter divulgado para o Brasil, por causa da potência da emissora, né, o gigante do ar,
a notícia da morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, num acidente de carro em 22 de agosto de 1976, no fim da tarde de um domingo, na rodovia Presidente Dutra. Eu era responsável pela locução da noite, quando veio pelo teletipo, você que é da juventude de hoje, o teletipo era um teletipo ou telex, era uma máquina eletrônica para transmissão de dados. Agora está obsoleto devido às modernas tecnologias de telecomunicações, mas a locução era ao vivo, né? E eu, passando na parte lá do jornalismo, vi essa notícia e assumi a responsabilidade de soltar para o mundo todo. Ainda na sua memória estão outros programas que apresentou na casa. Na década de 70, por exemplo, Ramos era responsável pelos embalos de sábado à noite. Um programa delicioso aos sábados chamado Inspiración. Só de tangos, das 22 horas à meia-noite. Focalizava a música portenha, como era dito na época, esse ritmo cálido, varonil e personalístico. E a gente tinha a satisfação de saber, porque a gente recebia a carta do mundo todo, e chegava a correspondência de Buenos Aires. A gente rodando a música lá de Los Hermanos, né? Então era muito bom. Eu me lembro também de ter atuado com a lindíssima e talentosíssima atriz Leide Francisco. Ela fez depois novelas também na Globo e tudo e tal, mas ela era Relações Públicas aqui da Inconfidência, e a gente apresentava un programa que se chamava Um Homem, Uma Mulher, cujo prefixo era a música do filme Un Homme et une Femme, sucesso mundial na época. E no próximo bloco você vai ouvir as vozes que marcaram o esporte da emissora. E os dirigentes que ajudaram a construir a história da rádio. E os artistas que foram revelados pelo AM 880 e pela Brasileiríssima. Estamos apresentando Especial 80 anos Inconfidência.